Ok, amigos, então vamos dar início aqui a essa apresentação. Mais uma vez agradeço o convite da universidade e minhas palavras de afirmação. O título desta mensagem se chama Anátema, né? Que significa algo condenável, reprovável, né? Que não pode ser aceito. Isso está baseado no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Quero compartilhar com vocês aqui então esta Anátema, né? Esse é o título da mensagem. Esse é o versículo, então, que se baseia essa mensagem, que diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, né? Então, essas foram as palavras de Paulo, advertindo realmente de que tenhamos cuidado quando qualquer pessoa venha querer oferecer um outro evangelho, um novo evangelho. E a figura aí justamente mostra esse fato histórico que nós vemos na história, por exemplo, dos Mormons, né, que eles dizem que um anjo desceu e entregou um novo evangelho ali ao que eles consideravam um profeta moderno, né, Joseph Smith. E Paulo nos deu essa advertência justamente prevendo esse tipo de acontecimento aí. Mas o assunto não é sobre Mormons, nós vamos falar aqui sobre um outro movimento que data lá do início do cristianismo. Muitos teólogos concordam, né, que Paulo, nesse verso, ele se referia já a algo que acontecia lá no começo da história da caminhada cristã, de um movimento que estava adentrando a igreja, né, que se chamava gnosticismo. Nós vamos explorar esse tema, então, hoje aqui, nesta apresentação, ok? Uma das perguntas mais comuns que eu escuto das pessoas que não são cristãs, que estão conhecendo a Bíblia e o cristianismo, é justamente se a Bíblia é confiável, né? Porque eles escutam muito essas histórias de que alguns livros foram incluídos, outros foram excluídos. Então, até que ponto nós podemos confiar na Bíblia? E como Paulo menciona ali em Gálatas, como nós vimos ali, havia muitos grupos de pessoas surgindo com novos escritos, novos evangelhos, e a igreja não reconhecia esses escritos como originais, ou mesmo inspirados, né? Assim como consideramos inspirados e originais as cartas de Paulo e dos apóstolos, não era difícil naquela época descartar um falso escrito bíblico, sendo que os apóstolos, discípulos dos apóstolos, eles estavam vivos, né? Os discípulos dos apóstolos nós chamamos de pais da igreja, né? Eles ainda estavam vivos, então eles poderiam dizer e orientar a igreja nesse sentido: olha, esse escrito não é paulino, não é de Pedro. Era possível com mais seguridade, com mais certeza fazer esse tipo de afirmação e controle. Então esses escritos que não eram originais dos seus autores foram chamados de epígrafos, que significa escrito às escuras ou falsos, né? E também houve alguns tipos de escritos que foram considerados pseudoepígrafos, que significa que o autor é falso, né? Por exemplo, nós temos o Apocalipse de Pedro, que nós sabemos foi um texto tardio, não data da época de Pedro, nem mesmo tem a sua autoria, mas o autor queria ter uma autenticidade para o seu escrito e forjou esse título. E assim aconteceu com muitos outros, que hoje nós conhecemos então como os evangelhos apócrifos, os pseudoepígrafos da Bíblia. Então surgiram muitos escritos tentando justamente, em sua maioria, unir filosofias gregas com as crenças do cristianismo, outros, inclusive, unindo crenças pagãs e outras heresias que surgiram naquela época, né? Então muitos se utilizavam da estratégia de explorar aspectos da vida de Jesus, cujos evangelhos originais pouco ou nada mencionavam, né? Esses, então, foram classificados como evangelhos apócrifos, e a grande maioria deles, por sinal, é gnóstica. E é isso que nós gostaríamos de enfatizar hoje aqui nessa apresentação e explorarmos juntos. Podemos estudar esse tema, pelo menos na sua
nas suas partes fundamentais, né? Não podemos talvez explorar de forma exaustiva, mas fica o convite aí para que você mesmo possa pesquisar mais e se aprofundar nesse tema, caso tenha interesse. A palavra gnose, vem do grego gnosis, né, que significa conhecimento, e é, na verdade, um sincretismo de várias crenças de doutrinas pagãs e místicas também. E ela possui várias ramificações, né, no movimento em si, mas a essência do movimento crê na existência de uma espécie de uma energia cósmica, né, presente em todo o universo, com poder criador, e que inclusive pode criar deuses em si. Então, um desses deuses, resumidamente aqui falando, foi Sofia, que surgiu e criou um deus menor chamado Demiurgo. Como eu disse, estou resumindo bem a questão aqui, né? Então, nós temos aí essas imagens gnósticas, né, em seus escritos. Por sua vez, né, o Demiurgo, por ter nascido assim afastado, esse Deus ele possui alguns traços alterados, eu diria até malignos, e por sua vez ele cria o nosso planeta e as suas criaturas, e esse seria o motivo, segundo eles, né, segundo o gnosticismo, que nosso planeta ele tem esses defeitos, tem maldade, tem problemas, né, por ser uma obra de um Deus problemático que era Demiurgo. Porém, Sofia, por sua vez, ela tenta salvar as criaturas da Terra através do conhecimento da verdade. Que verdade? De que as criaturas desse planeta são obras de um Deus menor, defeituoso, maldoso, que prendeu os seus espíritos em corpos físicos limitados, mas que seus espíritos podem ser libertos através, então, do conhecimento. E é a partir daí que vem, então, o nome gnosis, né, do grego conhecimento. Então, o conhecimento seria o grande libertador para as pessoas, para nós, né? Ele está se referindo a nós, as criaturas humanas que vivem nesse planeta. Portanto, o gnosticismo, ele entra ali em contato com o cristianismo, lá no primeiro século, né? E eles fazem, então, uma correlação entre o Deus Jeová, da Bíblia, com esse demiurgo da crença gnóstica, né? E que Sofia, na pessoa, então, do personagem bíblico Lúcifer, incorpora aquela serpente lá no Éden e traz à humanidade o que eles chamam de conhecimento pleno. E eles chegam até mesmo a citar Gênesis 3, verso 5, né? Eu vou ler para você aqui. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, Lúcifer, na visão gnóstica, ele acaba sendo bom, porque ele liberta a humanidade, né, dessa prisão, dessas verdades escondidas que supostamente Jeová não demonstrou ou limitou a humanidade. E Jeová acaba sendo um Deus mau, né? Na sua visão ali gnóstica, há uma inversão de papéis aqui. Então, esse Deus Jeová, ele nos limita a liberdade com essas suas leis e sem a gente poder ter o conhecimento pleno, né, inclusive do próprio mal. Alguns anos atrás descobriram até um novo apócrifo chamado Evangelho de Judas. Não sei se alguém aqui chegou a ler a respeito disso no noticiário, né? Esse apócrifo dizia que Judas era, na verdade, o único amigo real de Jesus, porque ele teve a coragem de cumprir a tarefa de entregá-lo para morrer. Então, notem como eles invertem realmente a Bíblia de cabeça para baixo, né? Judas, ele falhou ali na sua, como diz a Bíblia, né? Ele falhou na sua comunhão com Deus e no seu, na sua ânsia por poder, ele entrega a Jesus, querendo que Jesus realmente use todo o seu poder para acabar com o jugo romano e fazer de Israel uma grande nação. E dessa forma, Jesus ia ser o prometido rei de Israel, que restauraria o poder da nação. E Judas, então, tinha esse sentimento egoísta, né, de querer fazer parte desse poder também, desse reinado que Cristo supostamente iria instaurar aqui. E isso é o que a Bíblia diz, mas na versão gnóstica não, diz que Judas foi o verdadeiro discípulo que teve coragem de trair a Jesus
e para que Jesus pudesse cumprir sua missão, e não é isso que a Bíblia ensina, né? Pelo contrário. Então, o gnosticismo, ele recebe esse nome ali junto com, nos primórdios do cristianismo, né? Mas as suas raízes, na verdade, quando a gente pesquisa a origem do pensamento gnóstico, nós chegamos a remontar ao período babilônico, como podemos ver nessa obra aqui, por exemplo, né, de Karen King, What is Gnosticism? O que é o gnosticismo? Ela faz uma pesquisa bem abrangente, é da Universidade de Harvard, então não é um livro qualquer de teoria conspiratória, né? É um livro histórico realmente, com embasamento. Então a autora, ela trata desta parte do gnosticismo e ela mostra como, por exemplo, vemos tendências lá na Pérsia, né? Desse tipo de crença, e um proto-gnosticismo, vamos dizer assim. E o gnosticismo persa, ele é interessante porque nós vamos vendo o gnosticismo como que evoluindo, né? Chegando até ali aquela visão que nós demonstramos junto com o cristianismo ali nos primeiros séculos. Então vem desde a Babilônia e segue para os demais grandes impérios, né? A Pérsia, a Grécia, até chegar a Roma. Então, queridos, isso nos lembra exatamente as profecias de Daniel, né? Quem lembra dos animais que Daniel sonhou e Deus deu a interpretação para ele desse sonho, né? Que eram justamente os grandes impérios mundiais. Daniel estava vivendo ali no período do Império Babilônico, mas Deus demonstrou para ele, através de sonhos, o que estava para vir no futuro, e nós vemos de modo impressionante como Deus mostrou a história ali com antecedência para Daniel. Nós vemos os animais, justamente esses animais, mostrando Babilônia, o Império Medo-Persa, então, depois a Grécia e depois o Roma, né, com aquele animal espantoso. Pois bem, os reinos das profecias de Daniel seguem exatamente essa mesma ordem como nós vimos. E agora nós vemos a criatura, a besta de Apocalipse, por exemplo. Quais são as características daquela besta do Apocalipse descrito ali, né? Que representa um poder no final dos tempos. Está escrito lá em Apocalipse 13, verso 2. Era justamente uma besta que era semelhante ao leopardo, porém tinha os pés como os de urso e a boca como de leão. E o dragão, né, um animal espantoso, tenebroso, dava ali o seu poder. Então nós vamos todas as características de cada um desses impérios no poder esse final que o Apocalipse descreve, né, para o período final dos tempos. Então nada é por acaso, né? As peças vão se encaixando. Todas essas crenças pagãs e místicas, né, que se desenvolveram durante esses impérios, eles foram como que amalgamadas em um só sistema para esses últimos dias. Isso se encaixa perfeitamente na crença gnóstica, porque ela é justamente um sincretismo de tudo isso, mas com este tronco, né, de crenças em comum. Então isso é algo realmente fascinante, porque Deus chama esse falso sistema de adoração de Babilônia novamente, o berço, né, de todo o sistema, desse sistema aí como um todo. Veja como as coisas são impressionantes, né? Não há coincidências realmente. Não há coincidências. Não podemos chamar isso simplesmente de coincidência. E Babilônia, vocês sabem, foi um império que se originou justamente onde a Torre de Babel havia sido construída, né? Séculos antes disso acontecer, da fundação do Império Babilônico. Então, nós aqui temos uma pintura de Peter Bruegel, um artista medieval, do que seria, na ideia dele, mais ou menos essa torre, né? Essa pintura se tornou muito famosa, apesar do ponto de vista arqueológico, ela não conferir com o que poderia ter sido a torre, mas quando se fala em Torre de Babel, essa é a imagem que muitos têm na mente, e se tornou algo popular, né? E a título de curiosidade, eu queria mostrar para vocês o Parlamento da União Europeia, ele usou essa gravura como inspiração para o seu prédio. Vocês conseguem ver certas semelhanças? Como se fosse uma obra inacabada de uma torre, né? E quando a gente olha para o pôster oficial da União Europeia, nós vemos ali
cheia de símbolos esotéricos, né? Inclusive mostrando também essa questão da Torre de Babel. Mas isso é só a título de curiosidade, é um tema para outra oportunidade que nós podemos falar desse assunto também. Pois bem, a palavra Babel, ela vem do aramaico, né? Significa Babel, portal para Deus, seria a tradução, que era justamente o objetivo dos construtores daquela torre, né? Eles queriam alcançar os céus, eles queriam chegar até Deus através da torre. Deus então usou um trocadilho de palavras e chamou aquilo de Babel, que significa confusão. Esse termo se encaixa então no aspecto espiritual, porque Babilônia, como vocês devem lembrar lá em Daniel capítulo 1, era um império que invadia os povos do mundo conhecido, né? E levava cativos os sábios dos reis conquistados. E lá na capital do império, então, na Babilônia, eles acabavam misturando as crenças religiosas de todos os povos, né? A verdade e o erro acabavam se misturando ali. E por isso que eles chamam, então, Deus, né, usa esse termo confusão, Babel. Pois bem, lá em Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve aquele sonho que está lá descrito em Daniel capítulo 2, aquele sonho um pouco estranho, né? O que ele significava? Justamente também os reinos que haviam de vir. A cabeça de ouro representando a Babilônia. Acontece que o orgulho do rei se inflamou de tal forma que ele então desafiou a essa revelação divina, né? E fez uma estátua que era totalmente feita de ouro, como que dizendo, não teremos outros reinos depois de Babilônia. A Babilônia será o único reino. Então, ao invés de uma estátua representando os poderes do mundo, né, dividida em vários outros reinos que seriam subjacentes, ele disse, não, tudo é Babilônia. Babilônia vai começar e não terá fim, sempre Babilônia. Então, nós vemos nos capítulos seguintes de Daniel essa história, né, de que o rei mandou construir uma estátua totalmente de ouro. Ou seja, ele queria que o Império Babilônico nunca acabasse e mandou que todos adorassem aquela estátua, né? E o que fizeram os fiéis servos de Deus diante daquela lei de que todos deveriam adorar essa estátua? Eles não adoraram. Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer consequência, mas não quebrar a lei divina. Será que nós, né, faríamos o mesmo também? Será que a história daqueles jovens hebreus no futuro iria se repetir? Talvez em nossos próprios dias? Quero que vocês reflitam comigo hoje junto a respeito disso, né? Quantos de vocês sabem o que é isso aqui? Temos aqui um ídolo de ouro, né? No meio de um palco onde, queridos, o mundo inteiro presta adoração. Você sabia que a entrega do Oscar é um dos eventos mais assistidos do mundo? E o que significa a palavra adoração? Algo para refletir, né? Você pode até achar que talvez eu estou exagerando, né? Mas existe uma verdadeira adoração envolvida aqui. Vocês sabem de onde pegaram a ideia de fazer essa estatueta para premiar os atores e diretores, né? Os filmes? A ideia dessa estatueta, queridos, é justamente do deus egípcio das artes. Foi justamente baseado nisso que a premiação do Oscar se baseou. Então, quando esse deus egípcio foi adicionado ao panteão babilônico, ele recebeu o nome de Sokar. Note, um nome que é muito semelhante a Oscar, né? Sokar, Oscar, parece que só houve uma troca de palavrinhas ali. E esse deus, ele levava, segundo a mitologia egípcia, levava as almas dos faraós até o portal do céu na constelação de Órion. E aqui a gente tem um insight, né, um clique, porque Órion nós sabemos que tem aí uma função, uma importância na teologia cristã. E nós já vimos isso em palestras anteriores, né? E assim, segundo a mitologia egípcia, as almas dos faraós
chegando lá na constelação de Órion, elas eram transformadas em estrelas no céu. E é interessante porque as pessoas que recebem hoje, né, esses atores, atrizes, que recebem as estatuetas de Oscar, essa premiação, né, elas também se tornam estrelas. Você entendeu a comparação? A correlação que existe aqui? Então, queridos, nada é por acaso, né? Tudo tem aí as suas conexões, os seus porquês. E quando a gente avalia isso do ponto de vista da cosmologia, da cosmovisão cristã, então o panorama é ainda mais amplo, né? E nós conseguimos ver onde está cada elemento dentro dessa questão do grande conflito espiritual. Então, aí está, né, a estrela as estrelas na calçada da fama, que eles dizem, né? Então, alguns, sempre quando eu abordo esses temas, falam, mas será que você não está exagerando, né? Será que realmente os filmes e os atores, né, estão envolvidos com essa questão espiritual também? E isso me faz lembrar uma questão que eu estudei na psicologia que se chama Denial for Anticipatory Grief, que seria uma tradução mais ou menos como uma negação por luto antecipado, seria mais ou menos isso a tradução desse termo, que é um bloqueio que surge no cérebro quando algo que você gosta muito sofre ameaça de perda, sabe? Por exemplo, se você gosta muito de comer determinada comida e você lê uma notícia falando que aquela comida não é boa para você, há uma reação automática no cérebro devido àquela paixão que você tem por aquele alimento que nega a informação, bloqueia aquela informação. E psicologicamente isso é chamado de denial for anticipatory grief, ou seja, uma negação por luto antecipado. O cérebro se nega a passar pelo sofrimento de ter que deixar aquele alimento ou outra coisa que você gosta quando há uma informação que vá contra isso, né? Então eu entendo certas reações de pessoas que chegam nesse ponto da palestra e preferem talvez sair, né? Abandonar ou negar o que está sendo dito aqui. Mas o meu convite é para que você mesmo pesquise, né? Isso aqui é uma instigação à reflexão, ok? Então, queridos, ao invés de buscar se a questão ela é verdadeira ou não, muitos preferem negar e ponto final, né? Sem ir avante, sem pesquisar, sem explorar o que está sendo dito. Então, muitos fazem isso até mesmo sem perceber. Isso é um fenômeno psicológico mesmo. Então, para não dizer que eu estou forçando as evidências, né? Prestem atenção na continuação aqui. A pergunta que eu tenho para vocês é: onde fica a Meca do cinema americano? Ou até poderia dizer mundial. Onde fica? A Meca do cinema mundial. Qual é a capital do cinema mundial? Hollywood, né? Certo? Com certeza Hollywood, na Califórnia. Então, bem ali, mesmo em Hollywood, você vai encontrar esse lugar aqui que se chama The Babylonian Court, ou seria a Praça Babilônia, né? Alguém já foi? É um lugar bem famoso lá em Hollywood. Então, ali você tem toda essa idolatria babilônica em pleno século XXI. E por que Babilônia, né? Por que será que eles deram esse nome, colocaram esses símbolos, essas estatuetas? Será que seria apenas coincidência novamente, né? Vejam, queridos, o local é cheio realmente daqueles deuses, de toda a idolatria e os portais, né, os desenhos. E eu queria chamar a atenção para vocês desse ponto aqui também. O local onde se entrega a premiação do Oscar sempre foi aqui, nesse prédio. Recentemente mudou, mas por anos, e a tradição, né, seguia a ideia de que esse prédio aqui deveria ser o local da entrega do Oscar, esse local se chama The Shrine, ou seja, a tradução seria o tabernáculo, o santuário. E é isso mesmo que ele parece, né? Parece um local de culto, por dentro e por fora, né? Um local de adoração. Será que isso seria coincidência também, né? Aqui está a placa de entrada, né? Shrine Auditorium, auditório tabernáculo. E coincidência ou não,
Eu acredito que não é coincidência, né? Ali fica o local onde uma sociedade fraternal secreta, derivado da maçonaria, por sinal, você pode até ver o símbolo maçônico ali na placa, onde eles se encontram, é a sua sede, né, mundial, e eles se chamam, essa sociedade secreta se chama Antiga Ordem Árabe dos Nobres do Santuário Místico. E ali eles realizam seus encontros, seus rituais, né? Nós já falamos aqui muitas vezes sobre essas sociedades secretas e as conexões que existem entre elas também. Grandes nomes, queridos, de Hollywood, estão quase sempre, eu diria assim, 95% dos casos, sempre estão conectados com maçonaria ou outras sociedades fraternais secretas. Ou então com religiões assim muito místicas ou esotéricas, né, como a Cientologia, a Cabala, a Nova Era. Então, quando você entra no site da maçonaria, por exemplo, você tem a opção de ver a galeria dos maçons famosos. Temos ali presidentes, atores, esportistas, produtores de cinema, diretores, gente assim do alto escalão da maçonaria envolvido com essa questão do cinema. Pessoas de muita importância no cinema, né? Você pode conhecer talvez um maçom e perguntar para ele essas coisas e ele pode negar, mas é que muitos deles são pessoas até boas, sabe? E que vão dizer que a maçonaria não passa de um clube beneficente. Eles, inclusive, ajudam mesmo muitos hospitais, têm projetos sociais. Mas à medida que as pessoas dentro do movimento, dentro da sociedade, vão sendo considerados assim, iluminados e vão subindo nos degraus da organização, eles vão conhecendo mais sobre a própria organização, coisas que as pessoas que estão nos níveis baixos não conhecem, pensam que é simplesmente um clube beneficente, nada mais, e vão ajudando financeiramente aquela instituição sem saber qual o seu real objetivo, né? Por exemplo, no grau 19 da, da maçonaria, eles recebem este livro aqui, que se chama Morals and Dogmas, e você pode tentar comprar esse livro pela internet, por exemplo, e você vai receber uma versão que é diferente da que eles usam lá na maçonaria, por exemplo. Por que que eles fazem isso? Porque lembre que a maçonaria é uma sociedade secreta e eles têm segredos, né? Então, se você conseguir entrar num clube, numa casa, né, um templo maçom e ir ter contato com esse livro original, né, a versão que não é popular, a versão que é do templo maçônico mesmo, você vai encontrar, por exemplo, na página 321, eles dizendo, né, sendo ali uma fonte maçônica, dizendo quem é o verdadeiro portador de luz para a humanidade, né? E eles são claros, não escondem nada. Eles dizem Lúcifer é o portador de luz, justamente quem pensamos ser mal. E ele é quem traz a luz. Não tenha dúvida disso, dizem eles, né? Isso é algo impressionante, realmente. É justamente faz uma conexão com aquela teoria gnóstica, né, de que Lúcifer é o verdadeiro benfeitor da humanidade porque nos trouxe essa luz, né? Abriu a caixa de Pandora, né? Como dizem. Queria mostrar um vídeo para vocês aqui de algo bem comum que acontece ali na, na, na comunidade de Hollywood, que significa que quer dizer que a Babilônia é aquele lugar. Eles usam muito esse termo lá, e às vezes em tom jocoso também. Eles acabam fazendo essa afirmação, mas nós vimos que até mesmo dentro de Babilônia tem aquela praça ali, aquele local chamado de Babilônia também. Então é algo bem comum ali. Quero compartilhar esse vídeo com você. It's a pleasure to be here tonight. Good evening, godless sodomites. We're here to honor achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Kneel before your God, Babylon! Então notem como eles fazem em forma de piada, mas isso é algo bem comum lá dentro. Nós temos vários exemplos, né, de vídeos onde eles falam assim, Babilônia aqui, Babilônia, adore seus ídolos. Então, no fundo, isso é o que realmente está acontecendo ali. Uma espécie de adoração, né?
e resgate dos valores místicos babilônicos. Vamos seguir para outro vídeo aqui, onde tem o exemplo de Jim Carrey fazendo esse mesmo tipo de relação, né? Então, de piada também, mas quem está ali dentro sabe o que quer dizer. I'm here tonight, as all of us are, to pay tribute to an American icon, an actor, a filmmaker, and truly one of my personal heroes, Mr. Clint Eastwood. I'm also here because the AFI is paying me $20 million and $3, making me the highest paid megalomaniacal boy king in all of Babylon. Então, poderia passar outros vídeos aqui também, onde eles fazem esse tipo de referência, né? E não pensem que é também coincidência ou simples brincadeira. Lá em Isaías, nós lemos no capítulo 14, né, sobre a queda de Lúcifer, né? Chamada de estrela da manhã, como ele queria ser adorado, idolatrado, né? Ocupar o lugar de Deus. Percebemos que ele e os demais anjos caídos, eles foram aperfeiçoando um sistema falso de adoração, ao ponto que vai além das estátuas, né? Das pinturas e esculturas, mas ele usa pessoas mesmo para serem idolatradas. E não é isso que acontece no mundo das artes, né? Dos esportes. As pessoas passam a ser idolatradas. Você vê os fãs-clubes, né? Fã-clubes, né? Dessas pessoas, e pessoas que chegam ao ponto de delirarem. Alguns tiram a vida, né? É incrível como a idolatria vai aos seus extremos, realmente. Eu separei aqui alguns nomes, somente exemplos, né? Porque são muitos, de atores que confessaram abertamente, e para quem tem interesse eu posso compartilhar os vídeos e artigos onde eles falam sobre isso, que eles confessam abertamente que recebem ajuda de espíritos para poder atuar também, né, nos seus filmes, nas séries que participam. Então isso é algo impressionante, né, porque nós sabemos através da Bíblia que espíritos são esses que como que possuem as pessoas, né, uma possessão ali. Já as coisas não são subliminares, né, como eram antigamente. As pessoas estão declarando abertamente isso. Se alguém então que quiser essas fontes, eu posso compartilhar também. Alguns exemplos só dei aqui, né, de alguns atores que confessam assim, olha, para atuar bem assim, eu tenho a ajuda de um espírito que me faz atuar assim tão bem. É algo sobrenatural. Então veja a que ponto as coisas vão, né? Eu queria também falar de filmes em si, não só dos atores, né? Isso acontece também com os diretores, né? Muitos deles declaram que foram como que inspirados por algumas entidades espirituais para escrever o roteiro do filme, assim por diante, quase que como que psicografado, como dizem no espiritismo, né? Então, o exemplo de um filme aqui, o tempo não nos permite avaliar muitos filmes, eu escolhi esse aqui para avaliarmos juntos, que se chama O Show de Truman, em português, né? Show da Vida. Perdão. Então, a sinopse desse filme, ele é mais ou menos assim. Foi criado um super estúdio gigantesco, onde cabe, inclusive, dentro dele uma cidade cinematográfica dentro. E lá nasceu essa pessoa, né, o Truman, que nós temos ali, Jim Carrey, o ator, e o mundo inteiro, então, assiste, né, dentro dessa sinopse do filme, a vida dessa pessoa ali dentro, e ele não sabe que existe um mundo todo fora dali. Ele vive preso ali dentro daquela cidade, né? É uma cidadezinha quase que perfeita, vamos dizer assim, né? Todos são felizes, seguem aquela rotina, e é um show de TV. Esse é a sinopse do filme. Não sei se alguns de vocês assistiram isso, né? E é interessante porque a palavra Truman, que seria o nome do personagem principal do filme, é um jogo de palavras, né? True, verdade, man, homem. Seria o homem de verdade, ou seja, o homem de verdade vive num cenário como esse aqui, assim, né? Um mundo perfeitinho, segue uma rotina, mas que não conhece a realidade como ela é. Esse seria o homem de verdade criado por Deus lá no Éden, né? Vivendo naquele mundo perfeitinho,
cheio de regrinhas ali, os mandamentos de Deus, e não sabe como é que é a realidade, o mundo como ele é realmente. Não conhece o conflito que está fora, né, daquela redoma ali, conflito espiritual entre o bem e o mal. O diretor desse reality show, né, que o filme mostra ali, se chama Christoph. Aqui nós temos Jim Carrey, né, interpretando Truman. E aqui está o Christoph, o diretor do reality show, porque por que escolheram esse nome, né, Christoph? Também é um jogo de palavras com a palavra Cristo, né, Christ. Então, ele faz o papel, sem que as pessoas percebam, né? Faz o papel de Deus ali naquela interpretação. O diretor fica no topo do estúdio regulando tudo o que acontece, né? Toda a sua equipe, o clima, as falas, as interpretações, as interações, porque todos lá dentro daquela cidade são atores, com exceção de Truman, que não é. Ele nasceu ali e não sabe que está dentro de um show, né? Uma das atrizes na história do filme, ele tentou alertar o Truman de que tudo aquilo era fake, né? De que tudo era uma montagem, e ela foi imediatamente despedida. Mas mesmo fora do programa, ela fazia campanhas e esforços para que Truman pudesse saber a verdade, né? E o nome dela no filme é Sylvia, que é também, novamente, um jogo de palavras semelhante a Sofia, lá do gnosticismo, né? Então você consegue encaixar as peças, né? Tá vendo como tudo vai se encaixando? No gnosticismo, Sofia também queria alertar a humanidade da sua real condição e trazer luz para ela a respeito dessa verdade, né? Outro fato interessante no filme também é porque Truman tem um grande amigo chamado Moisés, né? Então veja, uma relação de novo ali com a Bíblia e como Deus usou Moisés, né, para cumprir sua missão. Um momento chave no filme quando cai um holofote desse estúdio, um holofote no topo do estúdio que representava justamente uma estrela no céu. Então, quando ficava de noite, as luzes iam se apagando e surgiam as estrelas no céu do estúdio, que eram esses holofotes, essas luzes, né? E acidentalmente, uma dessas luzes caiu e o Truman, né, o Jim Carrey, ele encontrou esse holofote e isso fez ele suspeitar, né? O que está acontecendo? Isso aqui é fake, né? É falso? Não estou no estúdio? A curiosidade principal aqui é que a estrela que caiu é justamente ali, como nós vemos escrito no holofote, Sirius 9 Canis, né? A estrela Sirius 9 da constelação de Cão. E essa estrela, ela simboliza, dentro do ocultismo, a figura de Lúcifer. E isso nos remonta àquele verso que nós lemos, né? Como caíste do céu, a estrela da alva, né? E justamente como Lúcifer caiu, né, foi expulso do céu, e nessa terra aqui ele teve sucesso em angariar mais rebeldes para o seu movimento contra Deus, né? Justamente da mesma forma aconteceu com o Truman, né? Aquela estrela serviu como um despertar para ele. Epa, peraí, isso aqui é falso, né? Isso aqui é uma montagem, estou num lugar que foi inventado, né? Da mesma forma, a gnose, ela diz que Lúcifer nos fez despertar, nos fez perceber a realidade. Então, note como as peças vão se juntando, né? Então, agora ele suspeita e começa a procurar mais e mais evidências, e ele foi achando realmente evidências de que ele estava num mundo falso, um mundo que não correspondia à realidade. Finalmente, ele pega então um barco e decide ir até o fim daquele cenário para descobrir a verdade de uma vez por todas. O barco, né, tem uma imagem que mostra o número daquele barco. E vocês vão perceber isso, toda vez que aparecem números, nomes, letras, há um motivo. Nada nos filmes é escolhido por acaso, nada, nada, nada. E aqui, por exemplo, né, nós pegamos, por exemplo, qual seria o único livro da Bíblia que tem um capítulo 139? Perdão. Vocês conseguem pensar? O único livro da Bíblia que tem um capítulo 139. É o livro de Salmos, né? E o que diz o Salmo 139? Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar,
De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Veja que curioso isso, né? Porque é justamente o que o diretor daquele programa ali, o Christoph, estava fazendo com o Truman. Conhecia tudo, sabia tudo, controlava tudo. Então o Christoph, nessa fuga do Truman, ele tenta de todas as maneiras fazer ele retornar e desistir dessa viagem, né? De desistir de cair fora do programa. Então nessa hora o filme mostra Deus na pessoa do Christopher de um jeito bem gnóstico mesmo, né? Um Deus sem escrúpulos, mau caráter, mesquinho, que é um conceito bem longínquo do que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia mostra um Deus de amor, de cuidado, um Deus que chega ao ponto de se tornar um de nós e morrer na cruz em nosso lugar. Então, o conceito gnóstico nesse filme está bem presente, bem claro. Por fim, então, Truman ele chega no final do estúdio ali, do cenário, né? E ele percebe então que há uma escada que leva a uma porta de saída daquele lugar. E é impressionante porque a escada, ele é um símbolo muito usado no ocultismo, justamente para designar a elevação espiritual, o conhecimento, a gnosis, né? Nós vemos isso bem presente realmente no esoterismo, na gnose, essa questão do simbolismo da escada como um, um aspecto de elevação, né? Um elemento de elevação. Você sobe, você evolui. Então, nada é escolhido por acaso nesses filmes, né? Ali, então, naquele momento em que Truman está diante da opção de poder sair daquele mundo perfeito ou ir para o mundo real, Truman chega no fim daquela escadaria, né? Encontra aquela porta. E ali vem uma voz do céu pedindo para ele ficar. Que o mundo lá fora é cruel e não é perfeito como o mundo que o Christoph fez para ele, né? E o Truman, então, ele se despede, prefere sair. E é interessante porque ele sai da luz e entra na escuridão. Agora ele tem o conhecimento do bem e do mal. E o mais impressionante é que as pessoas que estão assistindo o show pela TV no mundo inteiro, né, celebram essa decisão. Todos batem palma, começam a chorar de felicidade pelo que está acontecendo, né? Então esse é gnosticismo puro, né, na sua essência, realmente. E nós vemos isso em vários filmes. Matrix é um filme gnóstico por excelência. Assim. Você vai ver gnosticismo do começo ao fim. Uma pessoa que também, né, em outras palavras, assim, resumidamente, vamos dizer assim, ele vivia num mundinho perfeito ali, mas que estava, na verdade, sendo como que manipulado, né? Existia um mundo paralelo que controlava tudo e aquele mundo que ele vivia era falso. E então há ali uma questão de se libertar daquele mundo, né? O momento chave do filme é justamente quando ele oferece aquelas pílulas, né? Uma azul para você continuar no mundinho perfeito, sem saber a verdade, conhecimento, gnoses, ou a pílula vermelha que te libertaria daquele mundo, né? Te ajudaria no processo de libertação. E é interessante porque na Bíblia a cor azul ela simboliza justamente a lei de Deus e o vermelho o pecado, né? E o que ele escolheu? Ele escolheu justamente pecar, né? Então nós vemos muita relação. Eu poderia, como eu falei, passar horas aqui vendo, mostrando para vocês os filmes e como eles têm relação com a gnose e com o esoterismo. É puro, puro mesmo. Mágico de Oz, por exemplo, é um clássico tão antigo, né? E você vê ali muitos conceitos maçônicos e gnósticos também. É interessante porque eles estão num lugar que tem uma rua, que tem ruas de tijolos amarelos, né? E a Bíblia descreve que o céu é um lugar com ruas de ouro. Então, supostamente, a Dorothy ela foi para o céu e lá ela tem que se encontrar com o mágico de Oz. Quem que o mágico de Oz representa? O mágico de Oz é justamente o ser mais poderoso daquele lugar. Quem é o ser mais poderoso, né, do céu, do universo em totalidade? É Deus. E quando eles vão lá na presença de Deus, Deus
parece, né, o mágico de Oz parece ser um ser extraordinário e de repente eles descobrem que não, que era alguém por trás das máquinas ali, uma pessoa também, até eu diria que não apenas estava enganando eles, mas que é também uma pessoa até idiota, assim, um o caráter que eles expõem ali como sendo de Deus não é a de uma pessoa que você apreciaria, né. Então, todas essas visões que o gnosticismo nos traz do Deus Javé, né, do Deus bíblico, um Deus mau, um Deus com problemas, não alguém que você admiraria, né, que deveria ser seguido. É o demiurgo, vamos dizer assim. Eh, Aqui é um filme mais recente, Malévola, por exemplo, ele traz também isso, esse conceito de que quem é mau não é tão mau assim, né. Quem você pensava que era mal no filme, na verdade não é, ela foi injustiçada, por isso que se comportou daquela maneira. E têm os filmes, principalmente os últimos lançamentos, têm mostrado muito essa questão, de que quem você pensa que é mal, na verdade é o bom, né. Então, gnosticismo novamente puro aqui, né, querendo trazer essa ideia de que, ok, dizem que Lúcifer é ruim, mas não, Lúcifer é bom. Você deveria dar uma colher de chá para ele, né, ele foi injustiçado, na verdade, você deveria considerar isso. Isso também é gnosticismo puro, puro. Star Wars é o grande conflito, eh, universal em forma de filme também, né. Então nós temos ali um Deus de ordem representado, na verdade, pelo mal. O mal é o governo do universo e os rebeldes são as pessoas do bem. E eles que estão, certos e deveriam ser seguidos, né. Você deveria, se espelhar nos rebeldes, não no governo do universo, que segue uma lei, segue uma ordem. Claro, ali eles representam o universo como sendo mal, porque o gnosticismo crê nessa questão, né, de que Jeová é mal, ele não é bom. Mas assim as mentes vão sendo preparadas, né, para receber a mensagem gnóstica na sua essência. Aqui tem outro vídeo de um filme que você diria, talvez muitos até assistiram na sua infância, que você diria que não tem mal nenhum, mas prestem atenção agora que você tem esse conhecimento sobre a doutrina gnóstica. Você vai entender o perigo que há por trás disso, né? Claro que não seria o primeiro a comer. Mas são ordens. Vamos. Lúcifer. É isso, Lúcifer? Lúcifer. Estava sonhando. Com Lúcifer? Você o pegou? Que feio. Falo sério. Lúcifer tem seu lado bom. Às vezes Bem, nem sempre ele é. Ora, não pode ser tão mal assim. Perceberam? O gatinho do filme, do desenho animado, se chama Lúcifer. Quem em sã consciência faz um desenho para crianças onde um dos personagens, né, normalmente as crianças também gostam muito de animais de estimação, você põe o nome de Lúcifer, né? Por aí, já começamos por aí. E depois disso, a mensagem do filme é justamente: Lúcifer não é tão mal assim, né? Por favor, reconsidere. E nós vemos isso, né, não só ali no gnosticismo, então, como trazendo essa ideia de que Lúcifer não é mal, muito pelo contrário, ele nos trouxe a luz, nos trouxe a verdade, nos trouxe a capacidade de crescer espiritualmente e não ficar trancados naquele mundinho perfeito que Deus criou. E, em outras palavras, colocando a Bíblia de ponta cabeça, né? Invertendo a história. E é incrível, incrível como o mundo pop, ele abraçou essa ideia e ele não apenas ridiculariza essa história, né, de Eva fazendo a opção de aderir à revolta, à rebeldia luciferiana, mas também, eles tratam isso como até um aspecto de liberdade, né. Fez isso e foi bem feito. Então, essa é a mensagem que o mundo pop nos passa, né.
A escolha que nossos primeiros pais fizeram foi boa no final. Conselhos para a Igreja, né? Um livro escrito no século XVIII, lá na página 60, nós temos esta serva do Senhor nos dando justamente alertas sobre o que viria no futuro. Dizia ela que no futuro as superstições de Satanás assumirão novas formas. Os erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas e mentes serão hipnotizadas. Essas palavras são algo assim que você pode meditar em cada uma delas, né? Muito profundas. Primeiro que ela diz que no futuro, na época que ela escreveu isso, não tinha ainda o cinema, então, de certa forma, ela sabia, né, o tipo porque ela diz novas formas, né? É incrível a forma como o inimigo de Deus assumiu elementos, aspectos que estão aí justamente para enganar de forma tão incrível as pessoas revestidas de traje de luz, né? Você provavelmente assistia esses filmes pensando, que legal. E até como muitos deles trazem algumas mensagens até positivas em certos aspectos, o bem vence o mal, né? Mas no fundo, os ensinamentos têm outra missão, né? E olha que ela fala até sobre o povo de Deus, né? Então, os que pensam que estão assim bem fundamentados na Bíblia, muitas vezes acabam também escorregando nessas questões. Ela diz que Satanás enganaria, se possível, até esses escolhidos, né? As mais sedutoras influências, diz ela, e as mentes serão hipnotizadas, né? Como a gente viu em outras palestras, o poder que a TV, o cinema, a música tem de hipnotizar a mente realmente, de chegar a esse ponto, né? De hipnotizar. E isso não é teoria da conspiração, é ciência mesmo, né? Ondas cerebrais, né? Capacidade de alcançar o subconsciente, o modo como ele trava o lóbulo central, que é onde está a razão, o poder de decisão. Isso é uma coisa extraordinária. Então, as armas que estão sendo utilizadas, né? E é incrível também porque você analisa o poder financeiro da indústria do cinema e da televisão e da música, isso, como eles possuem, né, sempre os melhores profissionais para desenvolver os melhores sistemas. Então, é algo extraordinário. Realmente, o inimigo de Deus está investindo o seu melhor no engano. Mas, meu apelo é para que vocês tenham cuidado, né? A Bíblia fala claramente que tudo que a gente assiste, consome, tudo deve ser pensado na glória de Deus. E justamente é pelos canais dos sentidos, né? Os olhos, o que a gente ouve, o que a gente come, o que a gente pensa, tudo isso são canais por onde o inimigo de Deus ou Jesus podem ter acesso à nossa mente. Nós temos que escolher bem com o que nós estamos alimentando a nossa mente, a nossa alma, porque esses canais dos sentidos é por onde o inimigo de Deus pode ter acesso. Então, meu apelo é justamente esse, né? Deuteronômio 12, verso 30, alerta: tenham cuidado, né, de não imitar os cultos idólatras depois das nações terem sido destruídas. Não perguntem a respeito dos seus deuses, dizendo como é que esses povos adoravam seus deuses. Vamos praticar os mesmos cultos. Então é um alerta de Deus, né? Está aí diante da tela, da televisão, do cinema, ou nas ondas do rádio, idolatria entrando no teu lar, na tua casa. O acesso, às vezes, é até difícil de controlar, né? Você está comprando coisas numa loja e está ali tocando uma música inapropriada ou passando na TV algo que também não condiz com os valores bíblicos. É difícil, mas não é impossível. E Deus, como tem poder maior
do que Lúcifer, ele nos dá a capacidade de vencer. Por nós mesmos, não conseguimos, mas se estamos de mão dadas com esse Deus, aí tudo é possível para nós. Meditem nessas questões, que Deus abençoe cada um e que possam tomar decisões mais apropriadas, baseadas no que a gente estudou juntos aqui. E meu convite é justamente para que possam também aprofundar os estudos, né? Eu posso também colaborar com algumas fontes que eu separei. É bem impressionante esse assunto e acho que bem importante também para os nossos dias. Que Deus abençoe e agora vamos abrir para as perguntas. Fiquem com Deus.